Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, nessa noite, Pai, nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. Somos gratos a Ti porque tem nos sustentado, tem nos dado cada dia mais sabedoria e entendimento na Tua palavra, compreendendo os segredos que vêm do lugar onde Tu estás, Papai, junto ao lado de Yau, soberano. Papai, nós Te adoramos. Em espírito e em verdade nós declaramos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, esse sendo o culto racional perante Ti, Papai, entendendo quem Tu és, entendendo quem está em nosso meio, entendendo a palavra que tem sido ministrada, Pai, de onde vem. Papai, abençoe os irmãozinhos espalhados, Papai, aos quatro cantos da terra, as pedrinhas que estão sendo ajuntadas. Eu te peço, Papai, que esteja trazendo saúde aos irmãos que necessitam, Pai. Restaure a saúde. Papai, cuida dos nossos familiares, que mesmo ainda duvidando, Papai, logo eles vão poder entender. Mas em todo tempo, Pai, que aqueles que estão inscritos para participarem da ascensão, Pai, que está para acontecer, que todos esses que estão inscritos no livro, Pai, sejam esses cada dia mais preparados. Pai, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. Não existe nada melhor do que a Tua presença. Não existe nada melhor do que estar, Pai, prostrado a Teus pés. Papai, como nós Te amamos. Rendemos a Ti, Pai, toda a nossa adoração, Pai. Não existe motivo nessa terra, Pai, se não for, Pai, para Te dizer que Te amamos, para Te dizer, Papai, que somos alegres só de ouvirmos, Pai, a Tua palavra, porque isso nos basta, Pai. Papai, como somos gratos a Ti pela alegria dos irmãos em ouvirem a Tua palavra. Somos gratos a Ti pelas pedrinhas que estão sendo marcadas. Somos gratos a Ti, Pai, porque o trabalho de nossas mãos tem sido cada dia mais testificado, Papai, através dos sinais. Somos gratos, Papai. E que nessa noite, Pai, o Teu Espírito esteja conduzindo, Papai. Que a Tua presença esteja conduzindo as nossas vidas, Papai. O Teu Espírito que foi repartido ao Teu corpo, venha conduzir essa reunião hoje. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, hoje eu vi. Hoje que dia? 28, né, irmãos? 28. Irmãos, vamos dar uma lembrança aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo o quê? Capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Não, 12 não, irmãos, 14. Apocalipse capítulo 14. Esse exército que está chegando aqui, né, que a gente já viu, de pé,
no Monte Sião com o Cordeiro. Irmã Júlia, esse exército que está de pé aqui, irmã Júlia, os 144 mil estão de pé no Monte Sião. Eles estão no templo, né? Estou te perguntando, eles estão no templo, né? Sim ou não? Estão aonde? Por quê? Hã? Monte Sião. Monte Sião. Hã? Parte mais alta. Exato. Exatamente. Mais abaixo da luz inacessível. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Diz assim: tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião com 144 mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citarista tocando suas citaras. Cantava um cântico novo diante do trono dos viventes. Quem são esses viventes? O querubim, Gabriel. E dos anciãos. 3 grupos aqui no Monte Sião, concordam? 24 anciãos, o querubim e os 144 mil. Ok? 3 grupos. Versículo 3. Cantava um cântico novo diante do trono dos viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil. Então ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil. Vocês estão entendendo? Aí quando a gente lembra assim, ó, da boca da criança sai o perfeito louvor, né? Por que fala da boca da criança sai o perfeito louvor? Porque o quê? Porque a criança é aquilo que diz o Paulo a Timóteo, né? Que ninguém menospreze sua jovem idade, né? Ou seja, da boca dessas crianças sai o perfeito louvor. Por que o perfeito louvor? Porque é um cântico novo. Por que é o cântico novo, irmã Narci? Por que está cantando cântico novo? Sendo que eles cantavam antes, os 144 mil, eles já tinham canções. Mas agora eles cantam um cântico novo. Por que eles estão cantando agora um cântico novo? E fala assim, ó, que ninguém podia aprender, somente eles. Por quê? Porque estávamos interessantes. Não, estou falando no momento atual ali, que eles estão ali de frente com o trono, de frente com os viventes e dos anciãos. Ah, sim, porque só Por que eles podem cantar um eles aprenderam o cântico, porque antes estava esquecido, né? Quase isso, né? Nesse ponto não. Por que o cântico novo, irmã Jenny? Por que estão cantando o cântico novo? Eles não cantaram, mas beleza, eles não cantaram, beleza, eu estou cantando um cântico novo, é porque eu nunca cantei, significa que ele é novo? Eu nunca cantei a música do fulano de tal, significa que a música é nova? Não, eu não estou falando isso. Estão diante do trono. Não, eles estão diante do trono e dos anciãos e dos viventes. Tá, mas e aí? Porque teve uma. É porque os. Que ele recebeu o nome de Yahushua Quem recebeu? e tal. Ah, E ele pode criar um cântico. é aqui, ó. Porque ele é criado. Aqui, ó. Exatamente. Porque agora Passou a ser criado. aquele que recebeu o nome pode criar. Por isso que ninguém pode aprender o cântico. Quando fala assim, ó, eu vi a voz dos trovões e tal, aí falou assim, não anote, não escreva. Ok? Não é para escrever. Ninguém pode aprender esse cântico. Por que ninguém pode aprender? Porque não foi criado.
então faltou isso, sabe por quê, irmão Beethoven? Parece óbvio, mas Ok? não tem um É, Irmão Beethoven, porque eu entendi no começo, né, que ele era só regente. Que davam para ele, mas como ele é Yalcha agora, então ele pode criar, Pode criar. e reger. pode criar e reger. Agora, aqui você entende que nesse momento aqui, ele tem essa autoridade de poder entoar um cântico novo, né? De criar. Porque Isaías 22 está falando ali que são dois administradores, o fiel e o infiel. O infiel é a representação de Satanás, Lúcifer. E ele tinha o que? Nas mãos, inclusive, a orquestra, né? Ele entoava louvores lá em cima. Então fala assim, ó, vou tirar tudo de você e vou passar para o intendente fiel, né? As suas vestimentas, as suas funções, não é assim? Isaías 22. Então tá claro isso pra gente. Tá bom? Só queria relembrar esse ponto pros irmãos. E esse que é o segredo, irmão, porque falar assim, Satanás, a gente viu na reunião sexta-feira passada que Satanás ele queria mostrar para Mical que ele estaria para tomar o lugar dele. Entendeu? E receberia ali um direito, provavelmente, que se Yalcha, o papai, se prostrasse, ele receberia o nome de Yalcha e ali ele poderia criar, passaria a criar, né? E isso era a vontade dele. Então, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Este segue o cordeiro, aonde quer que ele vá. Foram resgatados da terra dentre os homens. Espera lá. Mas os 144 mil não era um exército que já estava estabelecido desde antigamente? Então, não teria que descer os 144 mil aqui e desenvolver uma função, ser fiel e eles subirem de volta para casa? Ou não é assim? Aqui tem esmina, né? Porque o que aconteceu? O exército antigo Sim, foi desfeito. era um, né? E foi desfeito. Esse desfazer é necessário que refaça um novo exército. Então, até o desfazer também começou tudo lá. Começou tudo lá. Lembrando de Judas 6, daqueles que perderam a primogenitura. Agora ninguém fala. Vou perguntar a um irmão. Vou perguntar o irmão Elbert. Eu acertei uma coisa. Então, irmão Elbert. Quando fala ali em Judas 1,6, aqueles anjos que perderam a primogenitura, quem eram esses anjos? Os filhos de Yalcha, né? Isso. Aqueles que perderam sua primogenitura, né? Então eram primogênitos. Então tá. Só que esses arrebatam, né? Esses arrebatam o exército com eles. Né? Ali a gente começa agora a entender o seguinte: aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Mas aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Então a gente está começando a entender esses detalhes, ok? Vamos ler Apocalipse 12. Agora é 12. Mas volta no 14, eu esqueci de um detalhe. Volta no 14, eu esqueci de um detalhezinho, irmãos. Este segue o cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens. Como? Para Ial e para... Interessante, né? Está resgatando para Ial e para o cordeiro. Interessante. Por que para Ial e para o cordeiro? Ial filho para o cordeiro que é Yalcha. Então, mas espera lá. Então vamos falar assim, ó. Ial filho, os 144 mil tá aqui. Ó. A metade é para você e a metade é para mim. Não, vai ser É assim? Vai servir os dois. Hã? Primeiro para Mical e Yalcha, depois Ele para recebeu o Yalcha nome de Ial e Foram resgatados entre os homens. Esses são primícias. Primícias para Ial e para o cordeiro.
Lembra do dízimo e do dízimo dos dízimos. Os irmãos têm que raciocinar nesses detalhes. O dízimo o sacerdote pegava e recebia e ficava para ele aqueles dízimos. Mas era separado o dízimo dos dízimos e é entregue para o sumo sacerdote, que era de Ial. Então, para Mical, virava uma porção maior do que os 144. Para Mical, anda os 144 mil, porque os 144 mil seguem o cordeiro, não segue Ial. Mas ele não é o dízimo dos dízimos? Então presta atenção. Vamos mais acima. Os filhos seguem. Presta atenção. Versículo 4. Presta atenção. Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Quem são esses? 144. Pronto. Estes seguem a Ial. É Ial? Não. Esse segue o cordeiro. Porque é um exército. O exército está sendo reconstituído. Agora ele como comandante, liderando seus generais com seus liderados. Ok? Cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 50, cabeça de 10. Ok? Então tá. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Este segue o cordeiro, aonde quer que ele vá. Então, os 144 mil segue o cordeiro. Que agora sendo primícia, aí... Isso, segue o cordeiro. Aonde o cordeiro está, os 144 mil está. Porque é um exército. Ok? Aí fala. Onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens. Estes quem? Os 144 mil. Como primícias para Ial e para o cordeiro. Por quê? Porque primícias para Ial e para o cordeiro. Porque nós temos aqueles que vão servir a Ial com os 24 tronos e aqueles que estão ao redor dos 24 tronos são 144 mil. Um segue o cordeiro para onde quer que vá e os outros ficam à disposição de Ial, filho. Por isso que tem três Deus classes. é... Por isso que tem 3 classes. Isso. Presta atenção. Agora, Gabriel serve de trono para Ial filho, tanto é que ele está no centro do trono e está onde? Ao redor. Por que ao redor? Porque sempre quando você lembra de um querubim, você lembra de relâmpago. Ezequiel 1, eu vi os querubins como relâmpagos, e eles se passavam entre um e outro como relâmpago, e eles não se tocavam entre si, e nem as rodas embaixo dele se tocavam. Por que rodas embaixo dele? Eram tronos, rodas embaixo dele. Ezequiel 1. Aí como relâmpago, eles viam ele como relâmpago, de um lado estava um posicionamento, do outro estava outro posicionamento. Então mostrando que ele continua fazendo da mesma forma, como relâmpago, que vai de uma extremidade a outra extremidade. Vocês estão entendendo, irmãos? É difícil a construção de entendimento, mas a gente caminha. Porque eu fico meditando essas coisas, irmãos, e o Pai, ele traz para nós, para a gente entender, não só o que está ali escrito na história, para representar nós, mas o Pai mostra detalhes de como é lá em cima, quando nós chegarmos. Entendeu? Para a gente visualizar, para a gente aumentar a nossa fé, para a gente não perder a esperança, para a gente não falar assim, olha, eu não vou ir após outro. Olha, eu não vou querer me sentar na mesa com escarnecedores. Olha, eu não vou querer beber cerveja mais, porque antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Olha, eu não vou beber vinho, porque antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Olha, eu não vou me prostituir, porque antes eu me prostituía, e agora eu não me prostituo mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso tudo para nós entendermos, para nós ganharmos fé diariamente. Porque esse corpo é muito limitado, irmãos. Né? Infelizmente, mais irmãos, né, se deixando levar por esse mundo, tem que tomar cuidado. Exortação para os irmãos. Aí fala assim, ó. Este segue Ial, segue o cordeiro para onde quer que ele vá. Eles foram resgatados da terra dentre os homens, como primícias para Ial e para o cordeiro. Mas, irmão, foi resgatado dentre os homens. Os 24 anciãos foram resgatados dentre os homens, irmão. O irmão aqui, Rodrigo. Irmão Rodrigo, os 24 anciãos,
eles foram resgatados dentre os homens? Como é que é? Como é que é os 24 anciãos? Como é que é? Vamos ver se o irmão está entendendo. É composto de quem? Hã? Mas são 12 tribos, hein? Mas tem 24 anciãos, são 12 tribos. Então é 2 de cada tribo? É. Quer pular, irmão? Quer pular, né? É. Quer pular? Então vamos pular pro seu amigo Helder. Como é que você entende os 24 anciãos? A gente precisa entender isso porque quando a gente falar aqui das 12 tribos de Israel, eu preciso mostrar aos irmãos as duas condições. Porque senão não fica claro, não. Os 24 anciões, eles vêm... Está falando aqui que são resgatados das primícias para Ial. Mas dentre os homens, espera lá. Os 24 anciãos... Ah. São 16 cadeiras de esmirna. Ah. São 8 de Filadélfia. 8 de Filadélfia. Certíssimo. Certíssimo. Só que tem um detalhe. E são... É. Pode falar. Tem os filhos de Yaush também, que são os... Isso. Tem os filhos de Alcha. As 8 cadeiras, elas são compostas, né, daqueles que são o quê? Seres celestiais. Ok? O restante, né? Porque as 16 é composta por quem? Por os filhos de Adão. E a única passagem que o apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele ramo, se Ial não poupou aquele ramo inicial, entendeu? Aí ele enxertou. Esse enxertar é entrar na condição de passar a ser o quê? Um ser celestial. Então ele passa a ser um ser celestial. Ok? Então, ou seja, nessa condição, como um ser celestial, fazendo o papel de um ancião, literalmente, ele pode exercer como o quê? Como o quê? Aqueles que estão ao redor do trono estão fazendo o papel de conselheiros de Ial. Ok? Vocês estão entendendo? Então, por isso que fala, primícia dentre os homens. Por quê? Resgatou Esmirna. Dentre os homens comuns. E também dos filhos de Alcha. Ok, irmãos? Então, agora a gente entende. Os 24 anciãos que servem. Ah, mas os 144 mil não serve a Ial? Não, serve. Serve. Mas existe uma hierarquia. Isso nunca vai mudar. Tem os 24 anciãos. Ó, tem Ial com querubim ao redor do trono. Os 24 anciãos. Você viu a autoridade do querubim? Ele está colado, ele está servindo de trono para Ial. Ele é o trono. É, e você vê que é um espírito diferenciado para ele. Porque você vê que o espírito em Ezequiel 1, o espírito que estava nas rodas, se movia conforme os querubins. Os querubins iam, a roda ia. Os querubins iam para outra, a roda ia. Era o espírito que se movia, era o espírito único, dando autoridade para esses. Uma parte está ali diante do trono, os 24 anciãos ao redor, os 144 mil servindo. E a multidão? Aonde que entra nessa história de Laodiceia? A multidão. É o quê? Servos. Servos de quem, irmão? Irmão Serve de Alberto. servos da Esmirna. Eles servem quem? E Alfa, Mical. É? Só ele? Do exército, mas 144 mil. E serve os filhos. É? Serve o rei. Serve o rei, serve tudo. Serve tudo. Só que serve lá em cima ou serve aqui embaixo, na terra? Lá em cima. Na terra. Tem uma parte aqui e outra parte lá. Então deixa eu explicar então. Eu quero entender. Esses servos servem lá em cima e aqui embaixo? Uma parte lá em cima e uma parte aqui embaixo? Não, estão todos lá em cima. É? Por quê? Pega aquela parte que vai ficar do centro de passamento 335. Nós vamos fazer um comentário sobre isso agora, já que o irmão entrou. Não, então,
Porque para mim vai ser de das duas lá, duas aqui, todos lá em cima. Agora aqui vai ficar os remanescentes daqueles que ficar vivos, passando o Alto-Machia, o Antimachia passando aí, vai ficar 1333. Mas eles são servos? Eles não são servos, não. Não são servos, não. Eles vão servir aqui, né? Mas o povoador da terra, mas... Qual que é a resposta? Peraí, não, Eu quero que vocês construam, porque nós já temos... Vou dar porque uma parte ficou ali... Então, pera aí, irmãos, Ficou deixa eu... cultivando a terra lá, essa parte cultivando aqui. Não, mas isso mesmo. Então, pera lá, o irmão falou uma parte ficou lá, ficou aqui, mas isso aí não é Laodiceia, né? Não é Laodiceia. Agora, vamos lá, irmã Liriamar. Eu penso que é aqui, por causa do rei milenar que vai ser estabelecido É. aqui. Eu penso que é Irmã Débora. Recordando sobre a estátua de Nabucodonosor, Uhum. todos Fala mais os alto, vencedores- irmã. Todos os vencedores receberão corpo glorificado, né? Uhum. Os vencedores das eras, Aham. e parte dos servos, eu creio que vai servir aqui na terra. Por que parte dos servos? Os servos, porque o reino milenar será construído aqui na terra, né? Com os Uhum. filhos com o trono, né, de Uhum. Alchemical e o exército. Uhum. E pelo que me lembro, relembrando a parte da estátua, que é parte ferro e barro, É. ou seja, terreno, né? Uhum. E aí? Você não respondeu ainda a pergunta. Ainda tá vazio. Pra mim é só lá em cima mesmo. Irmão Isalino. Lá em cima. Os servos, todos lá em cima. Todos lá em cima. Entendi. Irmã Ione. Todos aqui embaixo. Todos aqui embaixo. Então tá. Servos, Quem acha que é todos lá em cima, levanta a mão. Deixa eu ver. Todos aqui embaixo, levanta a mão. E quem não acha nada? eu queria saber quem não levantou a mão, quem É, isso que eu tô vendo. Vamos para a irmã Ângela. É por causa da carta à Laodiceia, que fala o seguinte, que os filhos de Deus que vão ficar em Laodiceia vão sentar no trono junto com Mical e aqui embaixo. E vai ter servos na casa. Aqui embaixo. Porque lá em cima é Sardes veste limpa e uma multidão de vencedores. Agora a gente tem que... A resposta é lá em cima. Agora vamos construir o entendimento. Laodiceia, Na era de Laodiceia, nós vamos ter 3 grupos. Quais são eles? Vamos lembrar? Vamos lembrar primeiro na era de Filadélfia. Quantas espécies nós temos na era de Filadélfia? Hoje? Os filhos de Adão, os filhos da serpente e os filhos de Alfa. Na era de Laodiceia, quem vai ser as espécies aqui na Terra? os filhos da serpente. Os filhos de Adão, os filhos da serpente e os filhos de Alfa, não selados. Não selados. Por isso aquele ser híbrido de Apocalipse 9 vai atormentar durante 5 meses aqueles que não receberam a marca, o selo de Ial. Ok? Os filhos de Alcha. Esses filhos de Alcha, eles seguem ventos de doutrina. É os famosos efraimitas. Ventos de doutrina são ventos de demônios. Lá na Antiga Aliança, esses Efraim seguiam esses ventos de demônios. Mas entra na condição também de servirem, que é só uma representação entre elas, de servirem também a outros, né? Porque rejeitam a mensagem e preferem servir a mensagem que é o quê? De Esos, ok? Entra na condição de Dan. Mas um pouco de Efraim, um pouquinho de Dan, irmão? Como assim? Um pouquinho de Efraim, um pouquinho de Dan. É para os irmãos entenderem a representação. Porque Dan, ele tem direito à primogenitura? Não. Não. Ele nem é contado. Ele entrou como filho? Não.
Efraim entra como filho? Não. Não. Entendeu? Que entra nas duas condições, nos condicionamentos. Mas tem um detalhe. Tem o filho pródigo. Sim. Essa é a questão. Tem o filho pródigo. Então nem todos são servos, né? Nós temos um pequeno grupinho que vai voltar a ser filho. E se volta a ser filho, vai servir onde? Não, vai ser servido. Vai ser servido. Ele vai ser Aqui embaixo? Ou lá em cima? Esse filho de Auschwitz vai ser filho. É? Porque os 144 mil da promessa de Auschwitz não é na terra. É? É? Não sei, é. 144 mil é lá em cima. É para nós entendermos como que as escrituras conversam. Se quando a gente pega a parábola do filho pobre, o papai Elcha contou a parábola ali. Vamos lá nela, na parábola? Vamos lá nela, irmãos? Vamos. Aonde que tá? Lucas. Quinze, 11. Em 1817. Vamos lá? Agora vamos começar a compreender. Isso aqui o pai está construindo entendimento, tá, irmãos? E tem detalhes que o pai está trazendo assim na mente, assim, na hora da reunião, que é incrível, não? É maravilhoso. Presta atenção. Todos encontraram? Lucas 15. Os irmãos estão podendo compreendendo? Estão compreendendo? Ele vai voltar para casa do pai. Então, vamos ler. Lucas 15, 11. Mas você viu como é que ainda os pensamentos ainda se divergem? Porque a gente não junta o entendimento completo. Por isso que é bom as reuniões. Nas reuniões a gente pega e junta, porque nem sempre a gente vai recordar de tudo. Às vezes a gente deixa passar percebido uma coisa e outra. Mas quando a gente junta num só corpo, o cérebro te dá o entendimento certinho. Porque estamos unidos no corpo do Mashiach. Isso é a importância do corpo se reunir em casas. Ok? Lucas 15, 11. Diz assim, vamos prestar bastante atenção para nós entendermos. Disse ainda, um homem, vou colocar assim, ó, um homem chamado José. Tá bom? Um homem José. Só para entender, tá, irmãos? É só para entender. Não é para juntar lá nas tribos lá, não. Um homem chamado José tinha 2 filhos, Efraim e Dan. Não. Efraim e Manassés. Ok? Efraim e Manassés. Um homem, José, tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Os 2 filhos de José chamam Efraim e Manassés. É uma suposição. E é só uma colocação. Ok? Lembrando que Dan e Efraim aqui, como eu coloquei para os irmãos aqui, é a mesma coisa. Só para entender, ventos de demônios seguiram após outro e perderam o direito de filhos. Ok? Só nesse ponto, só para entender. Então esse homem tinha 2 filhos, Efraim e Manassés, José. Ok? O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Então entregou para os 2. Já que um pediu, vou entregar para o outro também. Estão vendo isso? Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Ok? Aí vem assim, ó. Vamos ler tudo, né? Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu
e contra ti. Porque contra o céu. Pecou contra os meus irmãos. Era de lá. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Entrou na condição de Laodiceia. Trata-me como um dos teus servos de Laodiceia. Partiu então e foi ao encontro do teu pai. Partiu, né? Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu e chegou de compaixão. José, que é a representação de Aldá, Mical e Alcha. Para falar tudo de uma vez, vocês vão entender. E lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu, contra os meus irmãos e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos. O pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, porque ponde-lhe um anel no dedo. Ponde um anel no dedo. E sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto, porque estava em Laodiceia, e tornou a viver. Estava perdido, foi encontrado. E começaram a festejar. Não vamos entrar nesse ponto, porque, né, eu também entendo dessa forma. Mas ele recebeu um anel no dedo e começou a festejar. Quem sabe a festa de casamento? Não sei, né? Mas recebeu de volta um anel no dedo. Significa que esse grupo aqui está voltando para a condição celestial, irmãos. Condição de filhos. Ah, irmão, mas os 144 mil já não está contado? Já não está o número certinho, 144 mil? Não é essa a nossa dúvida? Só que esse aqui é o filho pródigo. Ele perdeu, mas recuperou de volta. Então esse aqui não se conta em números. Se conta naquilo de falar assim: eu me arrependo. Mas vai passar pela morte. E por se arrepender, o pai festeja com alegria e o recebe de volta. Esse aí vai ser os que vão... Eles vão subir, vão estar junto com os filhos. Conquistar através do arrependimento, né, irmão? Aí terá a mesma condição dos filhos de Pérgamo e Sardes? Uhum. Porque são filhos também. São filhos. Exatamente. É a condição, né, do mensageiro de Sardes. Ele é filho? Ele é filho. Mas ele perdeu o quê? O direito de herança. Mas, passando pela morte, entrando naquelas condições de Laodiceia, ele vai poder o quê? Voltar para casa. Na condição de filho. Entendeu? Na condição de filho. É isso que eu estou falando para os irmãos. Então, esse Dan, que é composto de Efraim, né? É uma mistura ali porque doutrina de demônio foi após outro, enfim, esse Dan, esse bolo aí de pessoas que vão após outro, enfim, esse Dan, ele volta a ser o filho. Então a gente imagina sendo esse o filho pródigo. Nós imaginamos, não temos a convicção de ser esse o filho pródigo. Ok? E está voltando para casa. Por isso ele não toma direito agora. E quem que entra no lugar dele na contagem dos 12 mil aqui na terra? Manassés. Só que Dan e Manassés, eles são distintos entre si. Se você for olhar na terra, né? Dan é filho de quem? De Jacó com quem? Bila. Dan é filho de Jacó com Bila. Bila é serva de quem? Nossa, já ia perguntar. Raquel. É filho de Raquel. Então significa que se ele estava na condição da esposa amada, era filho da esposa amada, que era serva da esposa amada, entra numa condição também da esposa amada. Entendeu? Agora a gente está caminhando, porque Dan é aquela dúvida, né? Falar assim, onde que eles vão estar, né? Oi. Ah.
Só tinha essa dúvida. Aí, no caso dos servos, eles vão ser servos aqui ou Aí nós vamos entrar, e o filho pródigo e nós vamos entrar nisso agora. O filho pródigo, ele serve junto com seus irmãos. Servir na condição de filho, tá, irmão? Não é servir, não. São filhos e eles estão trabalhando. Então, entra na condição de um corpo, esses entram na condição de um corpo glorificado, mas exerce uma função na terra. Ok? Como filhos, sentando no trono, igual ele assentou no lugar do pai dele. Mas com corpo glorificado. É por isso que a irmã lembrou da estátua, e é essa a nossa ainda construção do entendimento. É uma construção. Por quê? Porque entendia-se que todos os de Laodiceia, bronze, receberiam um corpo glorificado. Mas pelo que estamos percebendo, provavelmente não. Ok? Por quê? Entram na condição de sentarem no trono os vencedores. É como se falasse assim: tem os filhos de Alcha e tem os filhos de Adão em Laodiceia. Se tem os filhos de Alcha e tem os filhos de Adão, tem os filhos e tem os filhos adotivos também. Igual tem em Esmirna, igual tem em Filadélfia. Então em Laodiceia também provavelmente vai ter os filhos de Alcha, vai ter não, tem, né? Os filhos de Alcha e tem os filhos pródigos, filhos de Adão, que vão entrar na condição também de servir, ok? E qual que vai ser a justiça feita pelos santos? Pelos santos do Altíssimo? Vai ter corpo, Qual que é a justiça? Vão ser o quê? Ressuscitados e recompostos do seu o quê? Seu corpo. Ok? Então esses vão ajudar no trabalho de servir com dureza aqui na terra. Ok? Agora, se eles vão ter corpos glorificados, deixa o Pai nos mostrar se vai ter ou não, tá? Mas eu entendo que agora o filho pródigo, ele vai estar na terra, ok? Ajudando, mas com o corpo glorificado, dando acesso para ele de acessar inclusive o céu também. É tipo a escada de Jacó, de poder acessar a parte celestial e voltar. Por quê? Os terrenos não vão acessar as coisas de lá de cima, vão ficar só na terra. Mas aqueles que têm corpos glorificados vão ter condição de ir e voltar. Ok? Então, mas é uma construção. Vocês estão vendo que é uma construção de entendimento. Porque de um tempo para cá, você vê que o entendimento, ele cresceu. Mas você viu que, ao mesmo tempo que a gente teve que voltar um pouquinho para a gente ter uma clareza mais afunda. Vai ter um povo, então aqui que vai ter um povo normal. Vai ter um povo, vai ter normal. Só vai viver mais que agora. Vai viver mais que agora, porque volta a condição da antiga, né? Antiga, do milênio. Poder viver 1000 anos, por que não vai viver? Porque não vai ter mais o espírito da morte agindo, né? Como é que é? Aqui na parábola do filho pródigo, fala assim: trazei a melhor túnica e revestiu com ela. É por isso mesmo. Por causa esse é o simbolismo. Né? Mas é isso que eu entendo. Por esse filho receber essa vestimenta novamente de um corpo glorificado. Entendeu? Melhor. Melhor túnica. Estou vendo o caso da irmã Rosária. No caso, ela recebe um corpo glorificado e vai servir no tempo? Vai estar antes da sessão, vai? Ô irmã, eu não vou me atrever a falar. Tá? Eu não vou me atrever a falar porque a gente entendeu Filadélfia sobe vivo. Então, nesse período, quem vai, né, subir com Filadélfia são os da era de Esmirna, ok? Que vão ressuscitar. Os outros aguardam. Os outros aguardam esse período, né, para na hora que forem ter os seus corpos de volta. Entendeu? Então ela vai poder subir eu não sei. Quem sobe é o 144 mil. Mas vai ter uma sessão primeiro? Não, pera lá. Como é que é, irmã Ione? Não, o que o irmão falou assim, quantos corpos vai subir? O 144 da guerra real e lançar o nível para baixo. Quando descer, vai descer muito mais. Quando voltar. Quando voltar com o exército, volta com o exército maior, uma multidão. Porque daqueles que
ajuntaram, vieram da grande tribulação, né? Eles vêm da grande tribulação para quê? Para tomar a terra. Tomou a terra, aqueles ficam. Aí depois quem vai poder subir e voltar é a representação dos filhos que vem diante de Jó, entendeu? De tempos em tempos, perdão, irmãos, no livro de Jó, de tempos em tempos, apresentar os seus trabalhos para Ial, forte e valente, como é no de Jó. Lembra ali, ó? Vieram os filhos de Ial se apresentar, e veio no meio deles Satanás. Lembra disso? Então, ali nessa condição, esse que tem um corpo glorificado se apresenta diante de Ial. Entendeu? Os 144 mil e o filho pródigo. E o filho pródigo. Os 144 mil e depois o filho pródigo. Mas depois, quando volta, Apocalipse 19, irmão, quando está voltando, presta atenção. Apocalipse 19 tem tempos diferentes. Por quê? Nós temos ali o período que assim que Filadélfia sai da terra, serão quantos dias? Filadélfia saiu da terra, terão quantos dias? 1290 dias. 1290 dias. E tem um detalhezinho nesse tempo aqui que o pai está trazendo outro esclarecimento para nós. Isso aí é só 1260 dias só para a mulher. Não, 1260 dias é para Filadélfia e para as duas testemunhas. Tá? É que entra o período da mulher sendo alimentada. Sardes, né? Sardes é que vai ficar. Que era que vai ficar 1260 dias também. Então, esse é o período. Cumpriu os 1290 dias, está sendo feita justiça aos santos do Altíssimo. Ok? Se cumprir nessa passagem aqui, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Aqui, quando estiver chegando no quinto selo, já vai ter pessoas que vão estar morrendo, ok? Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Diz assim: quando abriu o quinto selo, vi sob o altar a alma dos que tinham sido imolados. Porque no quarto selo, vem aqui, pega aqui o versículo 7, Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chama-se Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder para a quarta parte da terra, para exterminar pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. Ok? Então aqui é o cavaleiro da morte que vem. Aí quando você vai para o quinto selo, já fala assim, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar a alma dos que tinham sido imolados pela morte. Antimachia. Ok? E esse a gente sabe que os 4 cavaleiros é um querubim. Ok? Aí vem. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar a alma dos que tinham sido imolados, por causa da palavra de Ial e do testemunho. Por quê? Aqueles que guardaram o testemunho em Apocalipse 7, eles têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ok? Por terem suas vestes lavadas, esse é a multidão. Então aqui está falando da multidão. Aí fala assim, olha, que deles tinham prestado, testemunho que deles tinham prestado. Versículo 10. Eles clamavam, eles quem? Esses que tinham sido mortos. Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro? Por que ele fala santo e verdadeiro? Ial Shemical, porque na era de Filadélfia é chamado de assim diz o santo e verdadeiro. Ok? Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dado, então, uma veste branca. E foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos. Dos seus companheiros e irmãos. Aqui, né, é a linguagem de Laodiceia, mas companheiros e irmãos. Quem são esses que estão pedindo justiça aqui? Até quando? Ó santo e verdadeiro, tardarás de fazer justiça. São os filhos.
São os filhos que ficaram. Eles já estão sendo mortos. Aí eles falam assim: até quando, ó santo e verdadeiro? Até quando? Até quando vai fazer justiça? Aí foi dado para eles uma veste branca e falou assim: vocês vão repousar. Que seriam, aí fala assim, ó, que repousasse por mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Ok? Então, esse tempo vai se cumprir. Passou os 1290 dias? Ótimo. Entrou. Ainda. Hã? São da Laodiceia. Morreu, irmãos. Já vai aguardando. Morreu, já vai aguardando. Morreu, já vai aguardando. Até completar o número. Ok? É uma grande multidão que você não pode contar. Ok? Aí, quando a gente pega Apocalipse não, Daniel, capítulo 12, que fala ali assim, ó: bem-aventurados aqueles que permanecer 1335 dias. Por que bem-aventurados aqueles que permanecer 1335 dias? Porque não vão passar pela morte. Ok? Isso ainda não é claro para muitos irmãos, né? Já percebi as carinhas aí estranhas. Vamos aqui em Daniel. Vamos em Daniel. Daniel. Que fala assim: uai, irmão, não é todos que vão passar pela morte? Tem que entender. Oi, irmã. Espera aí, irmãos. Fala, irmã. Quando fala que Apocalipse 6, no versículo 11, a cada um deles foi dado, então, uma veste branca. Será que a gente poderia remeter lá no filho pródigo, que o pai deu uma veste, deu uma túnica para eles, né? Não fala ser uma veste branca. Mas aqui ainda está pedindo para repousar ainda, né? Vocês ainda não vão receber, não for. Mas pode ser sim aquela condição do filho estar chegando e para depois iniciar a festa e ele ser restituído. Entendeu? Aí no momento que ele for restituído, inicia-se a festa do casamento. Pode ser esse entendimento, nós não sabemos, né? Mas faz sentido sim, tá? Você vê que é uma veste sem corpo, né? Porque ainda o corpo dele está lá na terra. Ainda tá. É só porque para ter o corpo glorificado, é o corpo inteiro. Corpo, alma e espírito. Tem que ser mortal para Então vamos lá, Daniel 12, versículo 11. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, né? Ou seja, a contar do momento que for tirado, melhor tradução no Almeida, que for tirado o sacrifício perpétuo e for instalado a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Aí fala, bem-aventurado, né? 12, né? 12. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Tá vendo? Ou seja, passou-se 1290 dias. É mais 1335 dias? Não. É até chegar a 1335. Então significa que quando chegou 1290 dias, aconteceu a ressurreição dos mortos. Ok? Eles são ressuscitados. E é feito justiça aos santos do Altíssimo. Haverá ainda 1290 dias. Aqui a palavra está falando. O sacrifício foi tirado. Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado aquele que permanecer. Sem a morte. Sem morrer. Vão se esconder. Vão pregar a palavra de alguma forma. Mas vão estar escondidos, mas entendendo a fidelidade. Chegou ali 1290 dias. Mais um tempinho curto. 45 dias. É o tempinho que eles precisam ainda suportar, que vai ser no momento que o antimachia, imagine eu, todo exército, caçando, querendo matar, indo em todos os cantos, cercando tudo, em toda a terra, polícia, vizinho que que já tem a marca da besta, está denunciando um ou outro. Imagina a bagunça que vai ser isso. Você não vai conseguir esconder, porque olha, alimentação, você não vai comprar. Você não, né? Quem estiver não vai comprar. Entendeu? Água. Não vai. Então você vê uma condição bem difícil, né? Bem difícil.
Por isso que a gente fala para os irmãos, cuidado, irmãos, porque o momento da tribulação vai ser muito difícil. Eu acredito assim, irmão, que ele primeiro ele vai dominar toda a terra nesse sentido, e no último estágio ali... No primeiro momento, ele não domina toda a terra, não. Ele domina uma parte, um quarto. Por isso que fala no quarto selo. Um quarto selo ali foi só uma parte da terra entregue para ele. Aí depois ele vem... Aí depois, aí no último caso que fala assim, que ele vai cercar agora Israel nesse último. Tá. Entendi. Que aí é que Mical vem porque ela vai clamar. Entendi. Oi. Esse é o momento que fala em Apocalipse. Por isso alegrai-vos ao céu e vós que o habitais. Não. Ai da terra e do mar. Não. Porque o diabo desceu para junto de vós cheio de grande dor. É esse momento? Não. Que resta pouco tempo? Não. Esse momento aí é de Apocalipse 14:6, no momento que a gente subiu e Satanás caiu. Foi lançado por terra. Alegrai-vos ao céu. Tá, mas a segunda parte fala, porque o diabo desceu para junto. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande força. Aí começa... pouco tempo. Isso. Aí... É esse o tempo que está falando? 1290. Aí o 1290 dias. O pouco tempo... Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12? Legal, irmão. Daniel 12:12. Interessante. Link tremendo, irmão. Por quê? Porque o tempo dele é esse aqui, ó. Né? Porque aquele que perseverar 1335 dias, enfrentando esse aí, porque a palavra fala da terra e do mar, porque Satanás desceu com grande ira. Entendeu? E quem está lá em cima está alegre. Entendeu? Então, Daniel 12:12, link com Apocalipse 12:12. Fez o link certinho, exato, irmão. Esse é o tempo mesmo, tá? Esse é o tempo. Então, esses que ficaram são os vivos. Os 1335 dias, porque é o que a gente entendeu na última reunião que o pai trouxe aqui tremendamente. Quem são? É os últimos, né? Que ficaram os remanescentes. Então, um pouquinho que ficou nas vestes lá em cima, celestiais, também tem um pouquinho aqui embaixo no corpo carnal. Ok? No corpo de carne. Aí, penso também dessa forma, irmão. Se for falar assim de quantidade, né? A plenitude, 12.000 lá em cima, 12.000 aqui embaixo. Penso também, mas, né? Esse é o pai que sabe. Mas a irmã já foi mais a fundo e eu também penso. Eu só não falei, né? Então tá. Mas vocês entenderam como é que as escrituras agora estão ficando muito mais claras pra gente? Como que é maravilhoso? Agora, o que a gente viu aqui, irmãos? A gente entendeu 1335 dias. E no momento que chegar o 1335 dias, o que vai acontecer, irmã Julie? Quando chegar em 1335 dias, o que vai acontecer? Não fala. Chegou os 1335 dias. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Aí vem ele para fazer justiça? Não é para fazer justiça, não. Ele vem para tomar o reino da terra. Ele vem para matar o antimachia. 7 espíritos de Ial em Ialcha, Mical, para matar aquele que tem o que? Os 7 espíritos maiores do que, mais fortes do que ele, no corpo dele ali. Ele é o 7º e também o 8º, né? E Ialcha Mical é o 6º e também é o 7º. Os dois vindo de encontro. Mas vem o exército brigar com esse. Você está entendendo? Então, você vê que tem uma fusão do espírito de 7 homens, Satanás, com seus demônios, com seus príncipes, né? A terra é uma piolha. Seus príncipes, introduzido numa só pessoa, né? E a mesma coisa é o exército deles, fundindo nos homens. Demônios se fundindo nos homens. E o exército de Mical, com o seu corpo, alma e espírito, com o espírito de Ialcha Mical compartilhado em nós, fundido em nós, para guerrear contra esses.
para entrar em batalha. Isso sim vai ser uma batalha tremenda. Mas a gente sabe que da boca dele, do cavaleiro, sai uma espada afiada, né? E ali ele dissipa de uma só vez, né? E é tremendo esse ponto. É tremendo. Mas existe uma batalha, né? Compreenderam, irmãos? Você viu que nós caminhamos lá atrás e fomos... Você está falando bem-aventurado aqui em durar 1300... Permanecer. Permanecer 1335 dias. Por quê? Quando fala bem? Porque vai ter um livramento. Vai ter o livramento. É aquele momento que o exército está chegando no céu. Imagina aquele momento e aquela última chance de falar assim, tá aquele povo escondido, aqueles, entre aspas, 12 mil, né? Escondidos e desesperados porque não tem mais água, não tem mais nada. Oprimidos. E no momento que eles vão ser atacados para serem mortos, vem o exército no céu para dar livramentos para eles. Porque eles permaneceram o tempo determinado pela profecia. 1335 dias. Não se deixaram aceitar a marca. Não deixaram nada. Não se prostraram. Não se prostraram. Agora vocês entendem. Aquele que fugir de Azael, aquele que escapar da espada de Azael, quem é esse Azael? O rei eu vi hoje falar. O rei de Irã. Mas vamos lá. Mas eu quero entender, eu quero falar para os irmãos. Quem que é esse? Quem que é esse? Qual que é essa representação? Qual que é essa representação? Vamos entender? Vamos lá. Em Reis. Primeiro Reis 19. Primeiro Reis 19, Apocalipse 19. Né? Página 492. A palavra conversa com os filhos de Alcha, né? Ô, Beto, Oi. sobre isso aí que você falou, eu tava pensando que sobre o quê? Essa passagem, né, sobre são muitos, né? A palavra fala lá que somos uma legião, não somos muitos. Aí por isso que você expulsa o demônio, ele volta 7, né? Uhum. Aí no caso seria uma representação, no caso do 7 da inveja de Satanás, do 7 espíritos, né? Então Sete seria espíritos. uma legião sagrada e outra do profano. Exatamente. Hã? Primeiro Reis 19. Exatamente, irmão. E você vê que 7 é a plenitude, né? E ele está com a plenitude de todo o poder maligno nele. Assim como o Mical está com a plenitude de todo o poder benigno nele, né? Foi um preparado para o outro naquela hora. É o momento certo. É o momento certo. Ali era a batalha final, né? Diz assim, 19:15. E Al lhe disse: vai, retoma o teu caminho na direção do deserto a Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nanci, como rei de Israel. E ungirá Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, o quê? E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Ok? Vamos lá. Jeú é o rei de Israel. Jeú foi um rei de Israel. Mas a gente vai entender que agora. Vamos pegar aqui, em 1 Reis, em 2 Reis, capítulo 13. Eu não vou entrar em todo o contexto histórico, porque é muito grande a história dos reis, né? Porque entre outros detalhes. Mas eu quero só mostrar para os irmãos aqui essa condição. Vou lembrar aqui, deixa eu ver, irmão Isalino. Vamos ver se o irmão Isalino lembra. Quando foi dividido as 12 tribos ali com Salomão, ele colocou o povo debaixo de idolatria, né? Se prostituindo com todas aquelas mulheres. Quando fala se prostituindo com as mulheres, eram as mulheres dele. E se prostituindo com elas, pelo fato de adorando outros deuses, né? Ajudando ela a colocar os postes ídolos, aquele negócio todo. Quando aconteceu isso,
Roboão, filho dele, que entrou no lugar dele, colocou um rigor maior sobre ele, não foi? Foi. E aconteceu a separação de tribos. Quantas tribos ficou com Roboão e Al-Shalom? E Al-Shalom? 10. Duas. Duas. E Al-Shalom, Davi. Duas. Duas. E quantas tribos ficou com aquele que o profeta Aías, Salomão viu lá, aquele jovem, trabalhando no muro, viu que ele trabalhava muito bem, aí ele falou assim, olha, eu quero que você me ajude aqui e tal, no palácio, enfim. E ofereceu para ele ajuda. Aí, só que Jeroboão tinha uma raiva de Salomão, por conta do que ele tinha feito com a mãe dele. E ele não sabia, Salomão não sabia, mas ele tinha raiva por ele. Aí o que ele fez? Veio um profeta do campo e falou com ele assim, ó. Ele tinha uma túnica, rasgou em 10 pedaços. Entregou para Jeroboão 10, não foi? Essa parte que ficou com Jeroboão é a representação de quem? De qual parte? E Al-Shalom ou é Israel? Israel. É a parte de Israel. E se tornaram quem? Depois. Foi colocado neles um outro nome. Qual o nome? Não. Os 10. Samaritanos. Lembra disso? Eram os israelitas. Ok? Os samaritanos eram os israelitas. Lá de trás. Deram outro nome. Deram o nome de Samaria. Preciso, irmãos, lembrem disso para a gente entrar na história. Então, 2 tribos ficou em Al-Shalom e 10 ficou em Samaria. Jeroboão, ele iniciou muito bem. Só que falou assim, se eu colocar o povo para ir lá apresentar o sacrifício em Al-Shalom, eu vou perder esse povo para Roboão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui. Quantos touros eles levantaram? 2 bois de ouro. Antimachia e Satanás. Ok? Levantaram 2. Na representação do mesmo erro que os pais deles fizeram aonde? No deserto. Lembra disso? E fizeram e nasceu o que dali? Um bezerro de ouro. Viu? O pecado se repetindo? Ok. Esses 2, eles são os postes ídolos elevados. Eles estão nos lugares altos. Aí foi levantando rei após rei. Esse é o ponto. Agora vamos lá em 2 Reis, capítulo 13. Oi. Não, eu só fiz assim. Ah, tá. 2 Reis 13. Nós não vamos entrar no tempo das histórias, tá, irmãos? Nós vamos entrar só no detalhe para compreender esses pontos da palavra, tá? Diz assim, ó. Versículo 1. No 23º ano de Joás, filho de Ocosias, rei de Aldá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei sobre Israel em Samaria. Ou seja, reinou sobre as 10 tribos, ok? Reinou 17 anos. Fez mal aos olhos de Ial e imitou o pecado ao qual Jeroboão, filho de Nabate, arrasou Israel e não se afastou dele. Ou seja, eles mantiveram o pecado de Jeroboão, mantiveram os postes ídolos elevados, ok? E continuaram adorando ali em Samaria aqueles Baals, ok? Versículo 3. Então a ira de Ial se inflamou contra Israel e ele o entregou a Azael, viu? Rei de Arã e Ben-Hadad, filho de Azael. Entregou para os 2, ok? Entregou para Satanás e para o Antimachia, por os seres celestiais primogênitos forem após outro. Judas 1,6. Aqueles que não guardaram sua primogenitura. Lembra disso?
foram lançados em cadeias eternas. Aquele que escapar a espada de Azael, agora a gente está entendendo, esse ataque contra o povo ali, os israelitas, ok? Foi entregue para eles, mas uma parte escapou. Aí continuando. Filho de Azael por todo aquele período. Mas Joacás procurou aplacar a Ial, e Ial o atendeu, porque viu a tirania com que o rei de Arã oprimia Israel. Ial deu a Israel um libertador, um libertador Eles se libertaram do poder de Arã. E os israelitas puderam de novo morar em suas tendas como antes. Todavia, não se apartaram do pecado ao qual a casa de Jeroboão havia arrastado Israel. Manteve a mesma situação. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Aí agora vão Jeú. Não é difícil, irmãos? É difícil mesmo. Então seria na mão de Satanás, na mão do antimachia. Agora nós vamos na mão do antimachia. Do antimachia, o último na mão de Mical. Na mão de Mical. Escapou no céu. Beleza. Escapou na terra. Beleza. Não foi morto por eles, não. Mas recebeu a marca deles. Continua adorando eles, né? Então tá. Então vem agora Mical com seu exército e mata vocês. Representação de Eliseu. Representação de Eliseu. Porque aqui mostra que eles ficam continuando na mesma idolatria. Continuaram na mesma idolatria. Jeú. Vamos lá, Jeú. Deixa eu lembrar onde está Jeú aqui. Não, Jeú acho que é para trás. O pecado de Jeroboão foi ter colocado esses postes ídolos elevados. Esse aí foi o pecado dele. A história de Jeú, que é um pouquinho grande, mas é assim, ó. Está em 2 Reis 10, tá? Como eu disse para os irmãos, nós vamos entender tempo não. Nós vamos entender a condição de cada um dos ataques, ok? Quando Jeú foi levantado rei, ele fez algo bem interessante. Presta atenção, eu vou contar a história, tá? Em 2 Reis, capítulo 10, ok? Eu vou contar a história para os irmãos resumida, para ficar claro. Quando Jeú ele foi levantado rei, ele fez algo bem interessante que agradou a Ial. Essa é a segunda parte. Presta atenção, irmãos. Não perde foco, não. Ele, ali, matando ali os profetas ali de Baal, né? Responsável ali por acabar com o restante ali daqueles profetas ali de Baal, do rei Acabe. Jezabel, lembra de Jezabel? Foi um pouquinho depois ali que eles acharam Jezabel morta, né? Jeú estava passando assim, Jezabel se postou na janela, toda posuda. Eles pegaram ela e mataram ela na praça da cidade e não encontraram o corpo dela. Ele falou assim, ó, manda enterrar ela porque ela é filha de rei. Aí eles falaram assim, vão lá encontrar ela. Chegou lá, só encontrou o crânio dela na praça. O crânio é a mão, né? Os cachorros comeu. Então, ou seja, ali começou o processo de Jeú. Ok? Aí, só que ainda tinha os remanescentes de Baal. Tava ali os remanescentes, agindo no meio deles. Aí, Jeú fez uma estratégia. Ele falou assim, olha, Acabe, presta atenção, irmãos, senão depois ele não vai entender. Acabe venerou Baal. E eu vou venerar muito mais. Mas era uma estratégia. Reúne todos os profetas de Baal, todos que servem Baal, e se coloquem aqui na praça. Nós vamos apresentar um sacrifício muito maior. Isso foi uma estratégia para pegar os profetas. Juntaram todos, reuniram todos num lugar só, e no momento ali ele falou assim com os servos assim, ninguém de Baal tem aqui no meio não? Só tem os profetas de Baal mesmo, né? Aí tirou do meio que tinha 80 ainda. Tirou 80 dali de dentro e colocou para fora. Que era o profeta de Ial. Queria só os de Baal lá dentro. Aí esse foi o cerco de Jeú.
Aí quando ele apresentou o sacrifício, ele mandou os comandantes entrar, mata todos. Matou todos na hora. Foi uma armadilha. E eles caíram. Nisso Iau se agradou dele e falou assim: até sua quarta geração não vai faltar rei para o seu trono. Isso foi a honra para ele, para Jeú. Ok? Quem escapou da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Por quê? Jeú, ele fez uma coisa muito nobre. Mas vamos pegar aqui no versículo 28. 10, 28. Assim Jeú fez Baal desaparecer de Israel. Entretanto, Jeú não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer: os bezerros de ouro de Betel e de Dan. Continuou aquela origem lá de trás. Por quê? Foi colocado 2 touros, uma na parte de Betel e outro na parte de Dan, nas tribos ali, das 10 tribos. E ali eles iriam se apresentar, que era a parte mais alta, né? Onde eles estavam. E os postes desses lugares altos, uma numa parte e outra em outra, eles não removeram. Matou os profetas, mas não quebrou os postes ídolos. Aí alguns escaparam. Quem escapar de Azael, Jeú matará. Matou. Porque continuaram adorando Baal, vocês viram. Mas quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Porque Jeú não destruiu os postes ídolos. Mas Eliseu derrubou tudo. Se levantou Mical com o seu exército, subiu, Apocalipse 12, pegou os postes ídolos e jogou para baixo. É muito difícil. Na nossa era. Eu fico muito feliz, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu fico tão feliz. Porque eu li a Bíblia, irmãos. Eu vi essas histórias. Você não entende nada. Não entendia nada. Era só uma história. Agora você está no carro de fogo vendo tudo. Agora você entende, irmãos, o que o pai está falando. Aí eu falei, gente, lembra que lá atrás a gente falou da história dos reis de Israel? E foi um rei, cada rei, nenhum deles estava agradando Iau, porque nenhum estava conseguindo destruir os postes ídolos altos. E nós fizemos até o vídeo, né? Os ídolos nos lugares altos têm que ser derrubados. Tem um vídeo nosso lá no canal. 3 vídeos. 3 vídeos. Os postes ídolos nos lugares altos. Aí, o poste mais alto, o mensageiro de Sardes, ele não tirou. Vocês passaram também naquela época fazer esses vídeos? Foi, porque a gente teve que confrontar o mensageiro de Sardes. Porque estava ainda comendo ainda dos postes ídolos altos. Aí, depois disso, entrou os 3 evangelhos anátemas. Porque a gente teve que confrontar isso. Isso é derrubar os postes ídolos. Porque não é só refutar os profetas, colocar eles à prova. Não é só isso. Jeú fez isso. A irmã falou certinho. Jeú fez isso. Matou todos. Armou uma armadilha e ela falou assim, ó, parabéns. Mas, meu filho, os bois lá, o povo continua adorando. Inclusive ele, logo vai ter novos profetas. É como se destruísse a pessoa e destruiu o projeto dela. Não destruiu o projeto. Exato. Aí, quando agora ele fala dessa passagem, você entende. Quem escapar a espada de Israel, lá em cima, que os primogênitos, o monte escapou. Jeú vai matar, porque aí eles descem. Desceu? Lá em cima vocês escaparam. Aqui embaixo recebem a marca, porque continua servindo a eles. Agora escapou de Jeú, porque recebeu a marquinha de Jeú, né? Na testa e na mão. Parabéns. Só que passou pro lado dele achando que ele ia morrer. Vem o Apocalipse 19, Eliseu com seu exército, vai escapar não. Viu como é que esse escrito começa? Você prevê, né? Agora vamos lá nas 12 tribos, pra gente finalizar.
Essa foi na festa do gigante. Apocalipse 7. Irmãos, agora a gente compreende cada detalhe. Aí eu lembro assim, pai, essas histórias não tinham sentido nenhum para mim. Nenhum. Eu só vi uma história de Israel. Quantas vezes eu peguei livro de história para estudar Israel, essas guerras, essas batalhas. Estava estudando a letra. Hã? Só isso, só estudando letra. A gente parecia mais um historiador do que... E quantas vezes nas reuniões, né? Irmãos, não sei vocês que viveram nas denominações aí, nas reuniões, eu ministrava a palavra, eu sempre fui, eu falo assim para os irmãos, né? Eu sempre fui auxiliar de pastor, sempre. Eu nunca quis ser pastor, eu sempre quis ajudar o pastor. Aí, eu lá do lado do pastor, o pastor não estava, eu que ministrava, o pastor não fazia, eu que fazia. Aí eu estava lá, aí quando eu pegava essas histórias, eu subia no púlpito, né? Queria falar as histórias bonitas, né? Tadinho. Mas parece que esse sentido também aqui hoje com nós, está ao lado do irmão Arthur, auxiliando ali. Mas não pense que eu sou Gabriel não, viu, irmãos? Meu pai fez coisa maravilhosa. É um dom que ele te deu, né? Fica essa viagem nessas coisas, não. Deixa o pai revelar, não fica nessas ansiedades de falar quem é quem, não. Não tá falando nem quem é, não, eu falo uma mensagem pro grupo mesmo. Liderava lá, auxiliando lá. Na Grécia, destruíram e levantou em Roma, né? Saiu da Grécia para Roma. Continuou os dois do mesmo jeito, os dois todos. Tá bom, irmãos? Apocalipse capítulo 7, né? A gente já está finalizando. Agora aqui a gente vai trazer o esclarecimento, né? Porque agora a gente está entendendo quem escapar da espada de um, de outro, né? Agora a gente está entendendo Dan, representação do filho pródigo, a gente já tinha falado. Mas que esse entendimento de Dan, eu falo para os irmãos, repito, ainda está sendo construído. Tá, irmãos? Então tá. Vamos colocar os números nas ordens, né? Eu fiz uma das anotações aqui. São quantas tribos? 12. Mas por que Manassés está aqui e não está Dan? Nós já vimos por quê. Por quê? Dan fez o que era mal. Interessante que a irmã Débora uma vez fez um comentário que Dan, lá na... Vamos pegar essa passagem lá, irmã Débora? Lá da como é que fala? Ai, gente, como é que fala? Das promessas para os filhos? Gênesis 49. Isso mesmo, irmã. A irmã Débora me lembrou disso e é isso mesmo. Gênesis 49. 99. 98 e 99. 8, irmão. 8 não. 15. 16. 16. Deixa eu só ver um negócio aqui, irmãos. Cada um capítulo, um versículo dele. Vamos lá, irmãos. Dan, Gênesis 49, 16. Dan julga seu povo, como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho. Uma serasta. O que é serasta? Se arrasta. Depois a gente pesquisa aí. Uma serasta sobre a vereda, que morde os talões do cavalo, e o cavaleiro cai para trás.
Olha só para você ver, né? E o cavaleiro cai para trás, né? Serpente. É a serpente. Será essa serpente? É. Tá vendo? Então, Dan... Hã? Ele gosta da vibra de chifre, que aqui embaixo tá falando. O B que lá é. Perigosa. Serpente do Oriente. E é a serpente do Oriente, né? A qual tem uma protuberância na cabeça, também chamada víbora cornuda. E se eu não me engano é aquela europeia, né não? Que a gente tinha lido aquela vez. Mas é só um detalhe, né? Então vocês viram que Dan é uma serpente no caminho. Viu? Já entendemos. Né? Deixa eu ver. Ela tá lá Aí, no trono. Com chifres, irmão. No trono da Babilônia. Entendeu, irmãos? Então, Dan. Agora você volta lá em Apocalipse. Vamos lá de novo. Vamos lá, irmãos, porque a gente está para finalizar. Apocalipse capítulo 7. Irmãos, vocês estão entendendo a mensagem? Tá ficando claro? Hã? Lá na sala do Vaticano, onde que os papas se unem. Apocalipse 7. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do Oriente, com o selo do Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Aí aqui a gente vê as 12 tribos, correto? Então tá. Então vamos pegar aqui. Aqui é... eu esqueci de ler o versículo 4 que eu queria ler. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Jacó, de Israel. Ok? De Israel, que é Jacó, tá? Isso está falando assim, olha, vocês estão lendo Apocalipse, vai lá nos filhos de Jacó para vocês entenderem. É isso que está falando. Então vamos lá. Lia teve 6 filhos. Originais dela, tá? Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, para os irmãos não fazerem mais confusão. A irmã Ione, ela sabe de cor e salteado os filhos, né, irmã Ione? A irmã Ione, sempre quando fala dos filhos, eu vejo que ela fala com autoridade, porque ele lembra fácil. Primeira esposa, qual foi? Lia. Foi Lia? Foi. Quantos filhos ela deu? Não. Para de ler a Bíblia, irmão. Para de olhar aí. Olha para cá. Quantos filhos ela deu para Jacó de cara? De cara assim, né? No seu tempo devido. Mas 4 filhos. Ok? Quem eram esses? Isso. Aí depois disso é quem? A concubina da Raquel. A concubina de Raquel. Isso. Aí vem Dan e Naftali. Então nasceram primeiro. Olha lá pro mapa. Os irmãos não tem o mapa aí em casa, mas pode pegar o celular do áudio. Olha lá pro mapa. Esmirna representa Leia. Então ali nasceram de cara 4 filhos. Tá ok? Desses 4 filhos, após esses 4 filhos, melhor dizendo, nasce 2. 2 de Raquel. E é quem ali? Sardes. Que é Bila. E nasceu 2 filhos ali em Bila. Então a gente está entendendo. O irmão fica com o celular na mão com calculadora. Um irmão, só um irmão. Fica 2 não, só um. Quem vai ficar? Irmão Alberto? Então tá. Irmão Alberto. Dan, 4. Os 4 primeiros veio de Esmirna.
12 vezes quanto? Vezes 4. 12 mil vezes 4. Porque nenhuma dessas tribos foi excluída. 48. Ok. 2 da serva. Dá quanto? 24. Da serva de quem? De Raquel. Raquel. 24. Ok? Então tá. Aí depois disso tem quem? O 7º filho. A serva de Lia. Serva de Lia. Gerou Gade e Asser. Zilpa. A Zilpa gerou Gade e Asser. Zilpa é Pérgamo. Pérgamo. Calma aí, Pérgamo. Só pra gente lembrar. Mais 24. Então, 48 mais 24 mais 24. Só que, volta em Sardes. Em Sardes não é 24, é 12. É só pra gente entender, é 12. Porque tira o Dan. Ok? Ali é só 12. Isso. Ali é só 12, por enquanto. Aí tem depois quem? A Leia. A Leia. Não, é a Leia. A Leia gerou o 9º filho. A Lia. Lia. É o 9º. É o 9º. Eu estou contando já na sequência. É o 9º. Veio Issacar. E Zebulon. Também não saíram da contagem. Mais 24. Tá somando, irmão? Mais 24. É para somar, ó. 48 mais 12 de Sardes, mais 24 de Pérgamo, mais 24 de Esmirna. Já foi feito, já. Beleza. Aí agora nós temos quem? 2 de Raquel. Benjamim e José. José e Benjamim. Mais 24. Deu quanto? 132. Faltou agora 12. Entrou então agora Manassés. Manassés é filho de José. 144. Somou 144. Entendeu até aí? A contagem feita? Significa então que o pai lá atrás tinha nos mostrado que era contado pela cadeira de anciãos. 16 cadeiras de anciãos em Esmirna e 8 cadeiras de ancião em Filadélfia. Por isso a contagem de 144 mil seria o quê? 96 mil em Esmirna e 48 mil em Filadélfia. Está errado? Não. Continuou. O pai, ele sempre dando passo para a gente. Nós pensávamos que poderia ter fluído alguma coisa diferente, mas não fluiu. Porque mantém os 96 mil. Por quê? 6 filhos de Elias originais, mais 2 da serva. 72 mais 24. 96 mil. Manteve, então, a era de Esmirna, com as suas damas de companhia, 96 mil. Só que agora a gente está entendendo, que antes a gente não entendia. A noiva de Esmirna é 72 mil. A noiva que está casando é só 72 mil. A noiva é só 72 mil, que representam as tribos de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ok? A noiva. Gade e Asser representam as damas de companhia. 24 mil. Pronto? E é filho. É filho adotivo. Todos são filhos. Mas casamento. Vai vestir de ouro. Lugar de honra. Esmirna. Entendemos Esmirna? Pronto. Entendemos os filhos. Quantos filhos antes de Mical? 72 mil. Quantos filhos participam de um casamento? São partes da noiva? 72 mil. Quantos filhos? 96 mil. Quantos filhos que casam? 72 mil. Vamos lá. Tá entendendo, Rosalina? Então tá. Tô entendendo.
Aí vem Raquel. 24.000 de Sardes, representação de Benjamim e Manassés. Só que Manassés é filho de José. Ai, irmãos. Benjamim, Benjamim, Judá, Benjamim, José e Manassés. São 3 tribos. 3 tribos. Ok? 3 tribos. Essas 3 tribos, vamos falar primeiro da serva. As servas são de Raquel, Bila e são Dan e Naftali. Perdeu, ficou Manassés. Então Manassés está entrando na condição de dama de companhia. Até então, viu, irmãos? Porque ele é filho de José, que é filho de Raquel. Então é só para a gente entender. Até então, Manassés, nessa contagem aqui das tribos terrenas, entra como quem? Dan, como se fosse o lugar de Dan. Então, como damas de companhia, como fosse o filho da serva. Manassés não entra na condição de filho de Yaush, então? Então, calma, irmão. É por isso que eu estou falando. Calma. Não tem como a gente entender isso, porque nós estamos falando das tribos terrenas. Estou falando só de número, não estou falando de partes celestiais. Só dos números. E esse estudo os irmãos têm que pegar papel e caneta e ir anotando. E fazer um mapinha no seu caderninho para você entender. Agora, mas a gente também entende. Mas não entra, irmãos. Não entra. Deixa de lado. Deixa para ficar esclarecido. Porque senão a gente pensa assim, então Manassés então é filho de Mical. Calma lá. Entendeu? Porque senão a gente não sabe. Mas poderia ser. Ele entra na condição de filho espiritual. Mas pode ser. Mas é terreno ou é celestial? Não, é conquistado aqui. Tá, mas se é filho de José Mical, tem que ser de onde? Celestial, irmão. Celestial. Mas se é filho adotivo, tem que vir daqui. Tá certo. Certíssimo. Beleza. Então o que a gente entendeu? Que as 2 tribos que ficou lá em cima é quem? Eu vou... As 2 tribos que ficou em Alxalã. Tá. Yaldá e Benjamim. Yaldá e? Mas irmão Helder. Mas se Yaldá e Benjamim pertencem ao Alxalã, e Yaldá não é filho de Lia, que pertence a Esmirna? Deixa o irmão pensar. E Yaldá não é filho de Lia? Nós vimos aqui agora. Yaldá, filho de Lia, legítimo, da era de Esmirna. Mas por que Yaldá está entrando na era de Filadélfia? Já que ele pertence à era de Esmirna. Não pertence a Filadélfia. Hã? Não sei. E nasceu na terra? O Rosalinho tá doidinho para responder. Ele tá até com a caneta na boca. Representação lá de cima. Hã? É de lá de cima. Representação da parte celestial. Representação de Yaldá celestial. Ok? Então tá identificando que esse Yaldá e esse Benjamim é lá de cima. Não entra na contagem das tribos aqui. Não é que não entra na contagem das tribos. Não entra como referência para interligar os pontos dele. Como representação. Eu não posso falar assim, Yaldá está em Esmirna, mas Yaldá também está lá, também faz parte de Filadélfia. Não. Das tribos, Yaldá pertence a Esmirna, terrena. Mas quando fala dos seres celestiais, pertence a Yaldá celestial, que também é a representação de José. Ok? Está na genealogia que é o primogênito. É o primogênito, exato. E por que da tribo de Yaldá? Porque é filho de Yalxa, que é Yaldá, celestial, e que é rei. Isso, exatamente. Entenderam, irmãos?
Difícil, né? Perdão, irmão. Difícil explicar escutando. Mas é bom gravar porque a gente vai... Aqui é só ir ruminar. Mas presta atenção. Vamos com calma. Agora a outra parte. Nós temos agora quem? José e Benjamim. Mas José e Benjamim é filho de Raquel celestial. Tá fácil. José. Hã? Benjamim ficou lá em cima. 12 mil lá em cima. Plenitude. 7 mil na representação. Eu ainda preservei 7 mil homens. Preservei uma plenitude de homens. 12 mil. Hã? Plenitude de uma tribo. 12 mil, completa, lá em cima. 12 mil desceu. Então significa, no primeiro momento, que os seres celestiais é somente 12 mil. Viu? Somente os seres celestiais são somente 12 mil pessoas que vieram. Ok? Porque Manassés, o filho de José, nasceu no Egito. Filho de José nasceu no Egito. Egito. Isso. O José terreno nasceu no Egito. Certíssimo. É um ponto que interliga. É um ponto. Certíssimo. Entrando como adotivo. Entrando como adotivo. Certíssimo. Agora a gente está compreendendo. Quantos que são que casam de Filadélfia? Quantos que casam de Filadélfia? Hã? 24. Pera aí. Quem são esses que casam de Filadélfia? Nome das tribos, irmã Débora. Yaldá e Benjamim, ou José e Benjamim. Isso. Yaldá e Benjamim, ou José e Benjamim, ok? Exatamente. Agora tá claro. 96 mil antiga aliança, 48 mil antiga aliança não, era de Esmirna e 48 mil era de Filadélfia. 12 mil tá lá em cima e quantos que está aqui embaixo? 12 mil. Mas está faltando mais 24 mil. Manassés e Naftali. Ok? Manassés e Naftali. Que é as damas de companhia. Da era de Sardes. Que é Bila. Aí fechou o número. 148 mil. Primeiro a gente fez a soma. Deu 144. Agora a gente foi só separando cada um do seu grupo. Quem é que casa de Filadélfia? É 12 mil que está lá em cima, mais 12 mil que está aqui embaixo. Esses são as tribos que casam, como a Shia. Já receberam alimento sólido, já estão lá em cima. E os servos são quem? As damas de companhia são quem? Naftali e Manassés. Até então. Mas, se Manassés entra como filho depois, quem sabe ele casa, né? Já que, né? Eu não sei. Mas Manassés é filho de José, né? E Manassés recebe uma herança única, né? Sim. Então é difícil, tá vendo como é difícil? O pai vai construindo. Até aqui nós já temos o entendimento. Ok, irmãos? Até suei. Agora, irmãos, presta atenção. Irmão Helder, agora irmão Helder vai se redimir. Não, irmão Helder não. Perguntar a irmã Márcia.
Não perguntei irmã Márcia ainda. Irmã Márcia, Filadélfia representa qual tribo hoje? Judá. Por quê? Por quê? Uhum. Porque reina? É só porque reina? Quem quer falar? José. Hã? Por causa de? José. Então, Filadélfia é uma representação de José e Aldá Celestial. José e Aldá Celestial. José e Aldá Celestial. Ok? Por que Aldá? Que veio de cima. Por que José? Porque tem que ser contado nas 12 tribos aqui embaixo. São seres celestiais que estão em corpos humanos aqui. Ok? Então agora a gente fica claro. Mas Mical representa de fato quem? Yaldá ou José? Ele tem que ser Yaldá, porque... Não, Yaldá... Não, ele representa José. Ele representa José. Então vamos ver aqui, ó. Porque ele vai pegar... Ele representa José. Gênesis 40. Não é para abrir, não. Gênesis 40. Gênesis 40. Gênesis 40. Quem que tem a interpretação do sonho? José. Revelação de Apocalipse 1. Revelação de Yahshua Mashiach. Quem que é esse? Mical. Mical e Yahshua. Está recebendo. Quem está tendo a interpretação do sonho? No Egito. No Egito é José. Quem está tendo a interpretação da palavra no Egito? Terra. Mical. Apocalipse 1. Mical. Por enquanto é Mical. Isso. Aí vem. Então a gente coloca como José Mical. José Mical. José Mical. Mical José. Né? É. Porque concede a interpretação. Né? Outro detalhe. José é subjugado no Egito. Inclusive deixou a capa na mão da mulher. Querendo fugir, ele foge. E quem está sendo subjugado aqui em Daniel, em Apocalipse 12? Quem que estava sendo subjugado? Não era, não está, estava. Mical, a lua, né? E quem que foi lá atrás subjugado pela mulher, naquele momento? José Mical. Eu estou só trazendo a palavra para a gente entender. Acima dos palácios de marfim, Yahshua Mical, e abaixo, acima dos palácios de marfim, Ial, filho. E na terra, Yahshua Mical. Ok? Aí vem. Só para a gente provar. Quando a gente pega Isaías 11:1, agora a gente vai entrar para a gente finalizar. A gente pega Isaías 11:1 que a gente iniciou falando. Antes, vamos só fazer uma observação. Nossa, já passou o tempo. Pode. José também foi separado de Benjamim. Né? Também tem esse detalhe. Ele ficou... Foi. E Benjamim ficou com o pai. Benjamim ficou em Canaã. E José no Egito. E o pai não deixou que o filho fosse. Um link direto com Abraão mandou seu servo mais velho ir buscar a esposa para o seu filho Isaac. E ele falou assim, ó, deixa que eu levo seu filho. Ele falou assim, ó, meu filho não sai daqui. Ele só encontrou com José quando ele já era governador. Só encontrou. Só encontrou quando ele já era governador e tudo mais. Certíssimo, irmã. Certíssimo. Aonde que eu falei para os irmãos abrir? Isaías. Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías 11:1 diz assim:
Isaías 11:1 diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Um ramo sairá do tronco de Jessé, na terra. Ok? Um ramo sairá do tronco de Jessé, na terra. Não. Jessé é pai de Davi. Saiu de uma concepção sexual. Ok? Representação de Mical. Um rebento brotará de suas raízes. Brotará da raiz. Um rebento. Quem? Mical e Ausha, que sai lá de cima para vir para a terra. Mas da raiz, quem é a raiz? Iausha. Iau forte e valente. Ele é a raiz. Ele é a raiz. Lembra disso? Isaías 51, 55? Como raiz numa terra seca, não tinha formosura. Lembra disso? Raiz, raiz, raiz. Mas o rebento sai da raiz. Olha, interessante. O rebento sai da raiz. Aquele que sai da rocha. E é rocha como o que sai da rocha? Se sai da raiz, é raiz como aquele que é raiz. Por isso ele é o sexto e o sétimo. Mas ele também é um broto, um ramo que sai de Jessé, na terra. Porque sai de uma concepção sexual. Tá vendo, irmãos? Ou os irmãos viajaram na maionese agora? Não, tá quase chegando. Quase chegando, né? Lembra quando Eliseu chegou numa cidade e o homem falou assim: essa cidade aqui é linda, tem tudo maravilhoso, mas as águas delas são amargas e deixa a terra infrutífera. Eliseu pegou um ramo e tacou na água. A água se tornou o quê? Fértil. Voltou a frutificar. Aquele que vai descer, o ramo de Jessé, da raiz de Davi, ele vai descer e nas águas, que representa povos, multidões, nações e línguas, encostando na água, faz com que os povos voltem a ser frutificados e passam a ser frutos bons, porque vai começar uma nova linhagem através daqueles restolhos que vão ficar suportando os 1335 dias. Entendeu? Então, um ramo sairá do tronco de Jessé, Mical. Um rebento brotará de suas raízes. Saiu de Iausha, um ser celestial. Então está falando assim, ele é um ser terreno, mas ele é um ser celestial, que sai tanto de Iausha como do seu pai Davi aqui, de Jessé aqui. Porque esse tem que sair de uma concepção sexual, irmãos Alino, para pegar o trono do seu pai Davi na terra. Na terra. Agora a gente entende tudo isso. Para cumprir a profecia, né? Para cumprir a profecia. Aí quando vem, finalizando, versículo 10, Isaías 11:10. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal. Olha aí. Daniel 12. Naquele dia se levantará Mical. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como sinal para os povos, será procurada pelas nações, e sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o mestre tornará a estender sua mão para resgatar o resto do seu povo, a saber, aquilo que resta na Assíria, porque resta na Assíria, e no Egito, em Pratos, em Cuxi e em Lã, em Senar e em Mate e nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel, ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Aí se cumpre. É o que está acontecendo agora. As pedrinhas, os 4 cantos da As 2 tribos sendo juntadas. Israel, as 10 tribos que estavam separadas, e Eudá e Alxalã que estavam separadas. Foram dispersados na terra.
estão sendo ajuntadas novamente, através daquele que é de Jessé, mas também é da raiz Yalcha. Grato a Yalcha? Vamos dar gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai.